Boa noite, senhor presidente Edson, vice-presidente Giovan, demais edis colegas, principalmente o vereador Jonathan, seja bem-vindo a essa casa. Jonathan, era tanto pedido de notícias de Vossa Excelência, a sua filha Jennifer, que ela teve que montar uma lista de transmissão para informar a todo mundo com mais facilidade. Sinal do quanto Vossa Excelência é querido pela comunidade junense. Secretária Edna, vice-secretários Roberto, Wagner, boa noite a vocês, sejam bem-vindos a essa casa. Público presente, demais pessoas que nos ouvem pelas redes sociais, servidores dessa casa, boa noite a todos. Hoje eu tive a satisfação de, no gabinete do prefeito, participar com ele da assinatura da sanção do projeto de lei de minha autoria, que institui a nível municipal o Dia da Bíblia. Então, estive lá hoje, juntamente com o meu colega Gideão, o pastor Júlio César, da Igreja Metodista, o chefe de gabinete, prefeito. Então, graças a Deus, hoje, agora, no calendário municipal, nós vamos ter, especificamente no município de Una, institucionalizado como segundo domingo de dezembro de cada ano, como dia em comemoração à palavra sagrada. Vitor, bota aquela outra foto, por favor, Zenoval. Eu queria que a foto aparecesse antes de eu falar, se pudesse dar um zoom nela aí. Você consegue? Quem se lembra disso? Quem se lembra desse dia 24 de janeiro de 2020? Por que eu estou colocando essa foto aí? Início do ano, teve uma reunião em Perdição, tivemos várias tratativas disso no governo municipal. Infelizmente, nós vivemos num país em que a burocracia impera de forma absurda em tudo que se tenta fazer. Vários colegas aqui já foram secretários de pastas ou trabalharam na administração e sabem muito bem do que eu estou falando. Então, a dragagem definitiva do nosso rio é um procedimento bem mais demorado do que se esperava. Então, a gente queria, para evitar novamente essa cena que foi passada aí no nosso município novamente, que a prefeitura, já que antes da chuva parece que vai ser bem complicado de conseguir todas as licenças necessárias, todo o procedimento necessário para fazer uma dragagem mais efetiva, que pelo menos faça essa dragagem com os meios que o município possui, de forma paliativa, tanto na nossa rede, no rio que corta o município, quanto lá no rio que corta o distrito de Perdição, que no início do ano foi feita uma reunião lá, a sociedade pediu muito que fosse feita essa dragagem do rio. O vereador Edmilson também já falou sobre essa questão, principalmente em relação ao município de Pequiá, não é, vereador? Que se é demorado, é complicado você conseguir todas as licenças para fazer esse procedimento de forma definitiva, mas creio que a prefeitura tem meios para que acelere esse processo, pelo menos com os recursos que ela dispõe hoje, que ela faça a dragagem lá do Rio de Pequiá, aqui no município de Una, os comerciantes, principalmente os que estão concentrados ali na parte mais próxima ao Rio Pardo, quando chega a época de chuva, já ficam temerosos. Então, vou oficializar isso por meio de indicação ao prefeito municipal, para que faça antes que chova, para a gente não ver de novo essa cena que eu acabei de postar ali, que a gente não tenha mais fotos como essa no futuro, e que pelo menos o problema seja amenizado. Esse principalmente para mim, foi uma noite muito longa, muito complicada. Eu passei a noite fora de casa
ajudando os outros e depois tentando conseguir chegar em casa e não conseguir. Sessão passada, né, o vereador Emanuel muito bem falou aqui sobre a questão do atendimento aos portadores de necessidades especiais. E a gente até tinha falado, de repente, de ir em conjunto, né, vereador, lá na Secretaria de Educação para conversar com a secretária. E eu, nessa casa, ontem, não me lembro ao certo, mas estava justamente a secretária e o subsecretário aqui. Então, vereador, eu me antecipei e tive uma conversa com eles. E falei, inclusive, né, sobre as leis federais que tratam desse assunto. Temos a Lei Federal 12.764, de 2002, que no seu artigo 3º, parágrafo único, fala, né, em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista deve ser incluídas nas classes comuns de ensino regular nos termos do inciso 2º, tendo direito a acompanhante. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 8368 de 2014, que no seu artigo 4º, parágrafo 2º, vereador, fala o seguinte, que caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação, cuidados pessoais, a instituição de ensino é que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculado, disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do artigo 3º da lei anterior. Temos ainda, vereador, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei número 13.746, todas leis e decretos de âmbito federal, que o artigo 28, inciso 7º dessa lei, fala que o planejamento de estudo de caso, elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e disponibilização de usabilidade pedagógica de recursos e tecnologia assistiva. Basicamente, fala assim, que o autista ou o deficiente em geral, ele tem direito tanto a fruir de uma sala de aula de uso regular, né, quanto de ter suporte adequado para que possa andar em pé de igualdade, que possa andar ser educado em pé de igualdade com os demais assuntos. Mas nessa conversa a gente também, né, chegou à seguinte conclusão, que para que a gente consiga ter atendimento especializado para cada aluno, seria uma tarefa muito difícil, né? E eu falei de caso próprio, porque na minha família eu tenho um filho autista, que ele requer um cuidado. Eu tenho 2 sobrinhos autistas que requerem cuidados completamente diferentes, mas que, em conversa com a secretária, né, deixei o pedido e reitero aqui, secretária, porque no passado, quando se fazia a seleção para os cuidadores, não era chamado de cuidadora, né, era outra terminologia, certo? Oi? Cuidador para necessidade especial. Então, mas num passado não muito longínquo, esses profissionais eram da área de educação. De um tempo para cá, o termo cuidador, né, ele passou a ser apenas, né, não tinha, extinguiu-se esse requisito de que fosse da área de educação. E existem necessidades, né, de atendimento que não necessitam, né, de um atendimento especializado, fazer um acompanhamento de locomoção, de alimentação, mas tem aqueles que têm a necessidade de um atendimento mais especializado. Acho que seria uma utopia eu falar aqui, exigir que fosse especializado de forma individual para cada aluno, porque acho que seria praticamente impossível, né, secretária, atender, mas que se for feito nova seleção para cuidador, que ao menos uma parte deles seja de profissionais que já atuem na área de educação, que tenham formação em pedagogia, algo nesse sentido. E
Outro detalhe, em relação ao treinamento, né, que no município a gente não tem, no município, né, enquanto unidade, enquanto município, né, ele não tem, o município não tem um profissional ainda que tenha o treinamento adequado, né, que é o mais especializado hoje que se tem quando se trata do deficiente, do autista, que é pelo método ABA, né, até conversando com a secretária, ela ficou de estudar, né, sobre isso, e de repente, tem uma funcionária da prefeitura que é responsável por fazer esse controle desses cuidadores, que de repente ela pudesse, a prefeitura, estudar alguma forma que desse essa especialização para essa funcionária, para que ela, caso a caso, de acordo com a necessidade das crianças, pudesse orientar a melhor forma dessas crianças serem educadas e não passarem por discriminação, serem totalmente incluídas na sala de aula. Inclusive, né, deixei, né, acho que foi convite, mas ela vai estar sendo operada, vai passar para a cirurgia, que é a Cássia Mara, mas reitero o convite para que ela venha aqui na Câmara e fale mais sobre esse trabalho dela, de como esse contato com esses cuidadores, né, e explique melhor isso para a gente e para a população. Tá? Fica o nosso pedido, assim que ela voltar dessa licença, que ela venha nessa casa conversar com a gente sobre esse assunto. Tá bom? No mais, reitero o meu pedido, e vou formalizar via indicação, né, essa dragagem do rio, para que a gente não passe novamente por essa situação que a gente passou. Obrigado, secretária, pela presença, obrigado a todos que nos ouvem, e uma boa noite, um bom final de semana.